Começa agora, na tela da TV Novo Tempo, mais um programa Arena do Futuro. Que bom ter você aqui mais uma vez para juntos abrirmos a palavra do Senhor. Essa palavra que jamais volta vazia. A palavra que nos dá esperança. A palavra que nos acompanha enquanto estamos na jornada desta vida. Deus não nos deixou sem termos as informações necessárias para nos prepararmos para tudo aquilo que está por vir. No programa A Arena do Futuro, nós discutimos a Bíblia e estudamos as profecias. E assim, a palavra de Deus vai se revelando e se mostra como luz para o nosso caminho, iluminando por onde devemos caminhar. No programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a aliança eterna que Deus estabeleceu com cada ser humano. E Ele vai cumprir, porque Deus não é como o ser humano que promete e não cumpre. Aquilo que Deus falou que vai fazer, você pode ter certeza que Ele vai fazer. Para entender mais, fica comigo, Arena do Futuro começa agora. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho um convite muito especial para você. Aqui na Novo Tempo, nós temos a maior e melhor escola bíblica do mundo. É isso mesmo. Essa escola bíblica está com matrículas abertas e a parte mais especial de todas é que você não tem que pagar nada para ter acesso a esses materiais tão preciosos que nós oferecemos aqui. E sabe por que você não tem que pagar nada? Porque aqui na Novo Tempo nós temos o apoio, a ajuda, aqueles que acreditam no que fazemos aqui, que são os anjos da esperança. Eles estão comigo aqui, juntos, apresentando o programa Arena do Futuro. Você que já é anjo da esperança, você é parte desse ministério. Você é parte da Novo Tempo. Nós somos como uma família. Uns na frente da câmera, outros do lado de trás das câmeras, mas nós estamos unidos no mesmo propósito, que é apresentar esperança e salvação para cada pessoa, para cada ser humano. Então, muito obrigado a você que é anjo da esperança. E se você não é, mas quer ser um anjo da esperança, tem informações passando aqui embaixo na tela agora, como você pode tornar-se alguém, parte da nossa família, envolvido na pregação da palavra de Deus a muitas pessoas. A Novo Tempo chega em lugares que você nem imagina. Transforma pessoas em situações que às vezes comove e impacta o coração. Quando você acompanha aqui o programa Anjo da Esperança, você vê esses testemunhos tão lindos. Esses testemunhos que enchem o nosso coração de alegria e que é uma motivação para continuar aqui, no ar, na Novo Tempo, com o programa Arena do Futuro, levando esperança e paz para todo mundo. Aqui nas minhas mãos eu tenho a revista A Cura do Pecado. Esse é um material que você pode receber gratuitamente como parte da nossa escola bíblica. Esse material aqui é um material que eu tive a alegria de escrever, tenho a alegria de te apresentar e tenho a alegria de dizer que eu fui muito abençoado com esse material quando eu estava preparando, e eu tenho certeza que você também será muito abençoada, você será muito abençoado ao estudar esse material. E para receber, tem que se inscrever na escola bíblica, como eu já falei. Agora a pergunta que você está me fazendo é, pastor, o que eu faço para me inscrever? Qual é o caminho? Vamos comigo ali para a nossa tela digital e lá eu vou te mostrar exatamente o passo a passo para você entrar na nossa escola bíblica aqui da Novo Tempo. Já está vendo o tema de hoje? A Aliança Eterna. Esse tema aqui é um tema, olha, eletrizante. Se prepara aí, tá? Não levanta do sofá, não sai da cadeira. Se tem alguém aí passando na tua casa que não está na sua sala, junto com você para assistir, chama agora, porque o tema aqui vai ser muito especial. Mas antes de eu entrar no tema, deixa eu só te explicar aqui o site da nossa escola bíblica. A direção é a seguinte, olha, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica, está aparecendo aqui embaixo na tela agora
a informação que eu acabei de falar, para você ir diretamente ao nosso site, você vai chegar nesta página aqui. Então você vai encontrar diversos estudos bíblicos. Porque o que não falta no site da Escola Bíblica é material para você entender mais sobre a palavra de Deus. Então você tem várias opções. Você tem de Apocalipse, você tem sobre a criação, você tem sobre um estudo para adolescentes, para crianças, oração, paz, sentimentos, evidências, estudos para as mulheres, para homens, Daniel. Você vai aqui na página número 2 e você vai encontrar aqui o estudo A Cura do Pecado. Você escolhe o estudo bíblico e você tem duas opções. Você pode baixar em PDF ou você pode pedir pelo correio. Digamos que você queira pedir pelo correio, você clica aqui, aí você coloca o seu CPF, a sua data de nascimento, você vai validar a sua informação e você então será um aluno da nossa Escola Bíblica e nós vamos enviar esse material gratuitamente para você, tá bom? Então tá aí um presente muito especial. Eu espero você como aluno ou aluna da nossa Escola Bíblica, tá bom? O segundo convite que eu quero fazer para você é para se inscrever no nosso canal no YouTube, tá bom? Nós temos lá o canal Arena do Futuro NT. A Arena do Futuro NT, você vai lá no YouTube, escreve, já vai chegar aqui na nossa página e você então vai encontrar os programas Arena do Futuro. Deixa eu entrar aqui na nossa página, nosso canal, aí você vai ter um vídeo de boas-vindas, onde eu estou dizendo para você que é uma alegria ter cada um dos que estão inscritos em nosso canal, acompanhando o programa Arena do Futuro, e você então terá aqui os programas Arena do Futuro para você assistir e acompanhar esse material que vai ser uma grande bênção na sua jornada, uma grande bênção na sua vida. Então você entra aqui no nosso canal do YouTube e esses materiais aqui, eles vão enriquecer muito a sua vida espiritual. Eu preparo esses materiais com muito carinho. São horas e horas de estudos para cada um dos programas. E como Deus tem falado ao meu coração, eu tenho certeza que Ele vai continuar falando ao seu coração, porque é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é pregada, você pode ficar tranquilo e seguro, porque quem está por trás é o próprio Senhor. Hoje vamos entrar neste tema aqui da aliança eterna, o tema número 12 dessa nossa sequência de estudos na palavra do Senhor. Como eu já lhe disse aqui no programa Arena do Futuro algumas vezes, você já escutou muitas promessas que pessoas fizeram para você. O rapaz que conserta a geladeira já te prometeu, a mulher que faz entrega na sua casa já te prometeu, o pintor prometeu, o pedreiro prometeu, alguém do trabalho prometeu. As promessas acontecem, você mesmo às vezes promete para alguém, as promessas estão aí. Mas muitas vezes, as promessas humanas não acontecem. E não é que não acontece porque a pessoa não quis, porque a pessoa falhou, porque a pessoa errou. Às vezes não acontece porque não conseguiu. Ela prometeu alguma coisa que não teve condições de entregar. Então as promessas humanas são promessas feitas e muitas delas não são cumpridas. São promessas quebradas. Quando você volta os seus olhos para a palavra de Deus, entenda que quando Jesus promete alguma coisa, Ele vai cumprir. Não há nenhuma promessa que Jesus Cristo tenha feito que Ele não vai fazer acontecer, porque Ele não é como o ser humano. Nós podemos falhar naquilo que prometemos, mas Deus não falha. Aquilo que Ele prometeu que vai fazer, Ele vai fazer. Você pode confiar. Se as promessas de Deus não falham, você pode, com total certeza, entregar-se a esse Deus, colocar a sua vida na mão de Cristo, porque Ele entende as suas dores, Ele sabe as suas necessidades, Ele se compadece de você. Se você está chorando agora, Ele pode enxugar as suas lágrimas. Se você está aflita, Ele pode te ajudar. Se você está com medo do futuro, Ele pode te dar certeza e segurança. Porque as promessas que Ele fez na Bíblia são promessas de que Ele jamais nos abandonaria. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não vai falhar nas suas promessas. Ele não vai dizer, olha, eu disse, mas não deu, eu falei, mas não consegui. Não, não, isso não cabe dentro de Deus. Isso não passa no vocabulário de Deus. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer.
E o tema de hoje tem a ver exatamente com a maior promessa da Bíblia. Jesus Cristo vai voltar. Ele disse que vai retornar a esse mundo e vai nos levar para uma nova vida, uma vida eterna e uma vida perfeita. Olhar para a Bíblia é encher o coração de esperança, é ter certeza de que Ele não nos abandona, de que Ele não nos deixa. Por isso, venha comigo até o livro do Apocalipse, onde nós encontramos Jesus retornando a essa terra, vindo em um cavalo branco. Este é um sinal de vitória. É o sinal de que Jesus Cristo é o nosso Rei. Ele vem como o governador de todo o universo. Está estabelecido o seu poder, a sua glória. Nós somos aqueles que seremos buscados por Jesus, que vem com poder, que vem com toda a sua força, que vem para dar um ponto final em toda a história de dor, de maldade e de tragédia que existe em nosso mundo. Eu espero muito por esse dia. Eu almejo o momento no qual poderei encontrar-me com Jesus e poder abraçá-lo e poder dizer obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado por ter me salvado, obrigado por ter me amado, obrigado por ter se importado, obrigado por ter se preocupado. Tanta coisa que Jesus fez, a lista é enorme. Mas Ele vai voltar. E nesse cavalo branco que Ele volta, está estabelecida a vitória de um reino eterno, de um reino perfeito, de um reino sem cemitérios, de um reino sem câncer, de um reino sem enfermidades, sem hospitais, um reino sem síndrome do pânico, um reino sem transtorno bipolar de humor, um reino sem depressão. Essas enfermidades que hoje nos assaltam, que nos fazem tanto sofrer, que estão roubando a sua alegria, que estão roubando a sua paz, que estão roubando a sua esperança. Jesus Cristo vai voltar e isso tudo vai ser passado. História. Vamos lembrar, mas não vai mais doer. Teremos uma recordação, mas nunca mais teremos que viver ou enfrentar aquilo que hoje enfrentamos e passamos. Jesus Cristo vem e vem vitorioso. Diz a Bíblia em Apocalipse 19:16, quando Jesus voltar, no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que informação contundente. No manto até podemos entender, agora, na coxa? Por que essa informação vem na coxa? Manto é uma vestimenta real, é a roupa do rei. Então, Jesus, como rei, tem essas declarações no seu manto, onde estabelece o seu governo. Está claro, sem nenhum problema. Agora, na coxa, o que isso significa? Qual é a representação disso para nós? Precisamos olhar a Bíblia como um todo, porque a Bíblia ela é um livro que se auto-explica. Eu uso textos da Bíblia, situações diferentes para compor o pensamento da Bíblia sobre um determinado assunto. E quando nós falamos sobre coxa, há algo muito importante que precisamos considerar. Quando Jesus tem a inscrição na sua coxa, Ele está nos levando para algo que já aconteceu no passado, como o fato de colocar a mão sob a coxa, que aconteceu com Abraão, que aconteceu com Jacó e que aconteceu com José. Os três tiveram momentos do qual colocar a mão na coxa, sob a coxa, significou uma aliança, um pacto. Quando Abraão queria encontrar uma esposa para o seu filho Isaque, ele pediu que o seu mensageiro Eliezer fosse buscar uma esposa. E antes que ele saísse, Abraão pediu que ele colocasse a mão sobre a coxa. Era uma aliança, era um pacto. Eles estavam estabelecendo um relacionamento especial.
O mesmo aconteceu um pouco depois. Agora, com o filho de Isaque, com Jacó e Esaú. Esses dois tiveram uma história bem especial. Havia uma bênção separada por Isaque para o seu filho Esaú. Mas antes que Esaú recebesse a bênção, Jacó apresentou-se como se fosse o seu irmão e recebeu a bênção do seu pai. A bênção não era para ele, a bênção era para Esaú, mas Jacó acabou usurpando para si essa bênção. Quando o seu irmão soube, isso gerou uma enorme confusão. E então, as palavras do irmão Esaú para Jacó foram: quando nosso pai morrer, eu vou te matar. Então, para diminuir a ira, aplacar toda a confusão que havia sido estabelecida, Jacó, então, vai trabalhar nas terras do seu tio Labão. E lá ele fica por 20 anos, até que chega um momento que Deus diz que era hora dele voltar. Ele tinha que regressar à sua casa. Jacó voltava com medo. Mandou mensageiros e presentes à frente, porque sabia que o seu irmão Esaú estaria esperando. O seu irmão Esaú talvez cumprisse a promessa que havia feito de que o mataria depois que o pai morresse. Antes do encontro, Jacó com a sua comitiva para nas planícies de Peniel e lá acampa. Naquela noite, uma pessoa entra no acampamento e começa a lutar com Jacó. Jacó pensava que estava lutando com o seu irmão Esaú e luta durante toda a noite. No raiar do dia, ele vê a fisionomia de quem ele lutava e não era o seu irmão Esaú, mas era um anjo que havia lutado com ele. E então o anjo diz assim: eu preciso ir embora. E Jacó diz assim: não, eu não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar. E então o anjo toca na coxa de Jacó e o deixa manco. Deixa uma cicatriz, deixa uma sequela na vida de Jacó. Mas tocar na coxa significava uma aliança que Deus estava fazendo com Jacó. Tempos depois, quando Jacó, já idoso, estava lá na terra do Egito, trazido por José, naquela época que houve fome sobre a terra, uma história que Gênesis nos conta muito bem. Já nos momentos finais de vida, Jacó chama seu filho José para fazer uma aliança. José, que era o governador do Egito, José, que foi o responsável por manter a família viva, depois de ser vendido como escravo e chegar à posição de segundo homem, somente depois do faraó. Quando o pai está fazendo um pacto com seu filho José, Jacó pede que ele coloque a mão sobre a coxa. Então, há uma aliança estabelecida. Há uma marca de um pacto que foi firmado. Quando, então, nós olhamos para o livro do Apocalipse e vemos que Jesus tem escrito sobre a coxa, ele está dizendo que estabeleceu uma aliança com os seres humanos, estabeleceu um pacto conosco, e ele não vai falhar nesse pacto, ele não falhará nessa aliança. Ele está olhando para você, ele se importa, ele se preocupa com você, ele quer te dar uma nova vida, ele quer que você seja completamente transformado e preparado para a eternidade. Você tem que parar de resistir, sabe? Tem gente que fica lutando com Deus. Deus está chamando, Deus está apelando e não vai, não vem. Você já procurou uma igreja? Eu quero te convidar a ir na igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. Procure qualquer pessoa na igreja e fala assim: olha, eu assisto a Novo Tempo, eu sou aluno da escola bíblica, e eu estou aqui porque eu quero viver uma nova vida. Eu quero conhecer mais desse Jesus, porque ele estabeleceu um pacto, estabeleceu uma aliança. Ele vai voltar. Jesus Cristo disse que voltaria, e nós não temos nenhuma razão na Bíblia para desconfiar, para duvidar.
Ele vai voltar. Aquilo que ele disse que vai fazer, você pode fechar os seus olhos e confiar, porque Deus está no controle de tudo. Ter um nome na coxa é a certeza de que Deus não vai se esquecer de nós. A coxa é um lugar que você olha, é um lugar que você vê, é um lugar visível, porque nós estamos gravados no coração de Deus, marcados numa aliança eterna. Isso, para mim, é mais do que suficiente. É razão para alegrar, é razão para comemorar, é razão para seguir em frente. Diz a palavra do Senhor que Ele deseja estabelecer uma aliança com você. Por isso que na coxa dele está a inscrição: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque é a aliança que ele estabelece com os seres humanos. Veja comigo o que está em Hebreus capítulo 10, versículo 16 e 17. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Veja, Deus tem uma aliança eterna com a humanidade. E isso está na sua coxa. Então, quando eu coloco a mão na coxa de Jesus, eu estabeleço com ele uma aliança. Ele vai voltar, vem no seu cavalo branco, vem para nos buscar e vem para nos dar a eternidade. Então, isso é o que a Bíblia nos garante e nos promete para o tempo do fim. Agora, até chegarmos no tempo do fim, até Jesus Cristo aparecer no céu, a aliança está estabelecida entre nós e Deus. Qual é a evidência dessa aliança na minha vida? Veja Hebreus capítulo 10, versos 16 e 17. A evidência é que eu fui salvo pelo sangue de Cristo, pela morte do Cordeiro, e então, como evidência, ele vai imprimir as suas leis no meu coração. Então, Deus tem as suas leis, Deus tem as suas ordenanças, Deus tem o seu pacote de manual de vida para mim e para você. E como parte desta aliança, ele então vai escrever no meu coração. Ele vai colocar no meu coração, para que eu viva de acordo com aquilo que Deus quer. Veja só, tem pessoas que falam assim, pastor, nós somos salvos pela lei? Minha resposta é, não, nós não somos salvos pela lei. Ponto final. Nós somos salvos apenas pela graça de Deus. Graça é um favor imerecido. Eu sou pecador e mereço morrer, mas Deus, em seu infinito amor, morreu em meu lugar, para que eu não morra a consequência do meu pecado, mas para que eu tenha a vida eterna. E isso é fruto da graça. Não existe nada que eu faça que mude esta condição da graça. Então, eu sou salvo pela graça. Não há nada que eu faça na minha vida que consiga tirar dos meus ombros a punição do pecado, que é a morte, porque Cristo fez, Ele assumiu, pagou, está pago, então você não tem que fazer mais nada. Agora, entenda uma coisa muito clara, quando eu aceito, pela graça, a salvação que Deus faz na minha vida, Ele começa a operar com seu Espírito em mim, para me transformar, para que eu mude a minha vida, para que eu mude a minha trajetória. Porque veja só, digamos que daquele lado lá exista um precipício. Então, a partir daquele lado lá tem uma queda enorme e que se eu for lá e cair, eu estou morto. Então, eu sigo a minha vida sem Deus, sem nada. Então, eu estou seguindo o meu caminho, indo em direção ao precipício. Estou indo, e lá na frente tem um precipício. Lá é morte. Lá significa o fim da vida. Então, nesse momento aqui, eu me encontro com Deus. Eu entendo a graça, eu entendo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eu entendo o seu amor, eu entendo a sua redenção, eu entendo a palavra de Deus, eu me entrego, eu sou batizado, eu frequento a igreja, então a salvação pela graça se operou em mim. A partir do momento que essa salvação pela graça opera em mim, eu não posso continuar caminhando rumo ao precipício, porque lá é morte, porque lá é destruição. Então, Deus, quando Ele entra na minha vida, quando eu aceito pela graça a salvação, Ele me aponta uma outra direção.
Ele me dá um outro caminho. E é exatamente isso que Deus quer operar em você. A aliança dele é que ele vai regressar e vai voltar. Ele vai nos livrar do precipício. Ele vai nos tirar da morte. Você não tem que passar por essa morte. Entendeu? Não tem nada a ver essa morte aqui com o plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus é eternidade. É vida perfeita. Agora, Deus muda o seu rumo. Ele transforma a sua história. Ele transforma a sua trajetória. Por isso que quando eu aceito, quando eu faço um pacto com Deus, quando eu coloco a mão sobre a coxa de Jesus, que prometeu voltar, que vem no seu cavalo branco, Ele vai operar em mim uma transformação. Deus vai operar em mim uma nova vida. E Ele tem poder para isso. Porque talvez você está aí hoje com droga na mão. E pensando assim, pastor, eu não consigo vencer essa droga aqui. Eu estou dizendo para você que você consegue. Não pelo seu poder, não pela sua força, mas pela ajuda que vem do Senhor. Ele pode te ajudar a vencer. Quando você compreende quem Cristo é e aquilo que Ele fez, Ele muda o rumo da sua vida. Ele muda a sua trajetória. Então, não existe nenhuma desculpa para você continuar nos caminhos equivocados que está. Senão, você precisa corrigir a sua rota. Transformar a sua vida e permitir que Deus seja Deus. Porque Ele diz que vai imprimir a lei dEle no nosso coração. E porque eu vivo de acordo com essa lei, eu serei perdoado. E a promessa de Jesus é que Ele jamais vai se lembrar dos nossos pecados. Ele vai esquecer. Não que Deus tenha qualquer problema de amnésia, ou que Deus tenha problema de memória. Longe disso, Deus não tem problema nenhum com isso. Deus não tem problema de memória, Deus não esquece nada, Deus sabe todas as coisas, mas Ele escolhe esquecer, para que eu e você tenhamos vida eterna. Essa é a aliança que Ele estabelece. Esse é o pacto que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Portanto, decidir-se por Cristo Jesus é algo fundamental. É algo imprescindível. É algo que você precisa fazer e deve fazer agora. E deve fazer hoje. Porque Ele prometeu voltar. E Ele vai voltar. Ele vem e não tardará. Por isso, nesse momento, eu quero mais uma vez lhe convidar a colocar a sua vida nas mãos do Senhor. A entregar tudo o que você tem. A esvaziar-se por completo. Para que Deus seja de fato o seu Deus. Ele está voltando, eu tenho certeza disso. Em pouco tempo, Cristo aparecerá nas nuvens dos céus. E é para você esse convite. É o convite da graça, da transformação e da nova vida. Se você aceita, eu quero nesse momento lhe convidar para fechar os seus olhos e vamos juntos falar com Deus, na certeza de que Ele está nos ouvindo, de que Ele se importa e de que Ele se preocupa. Pai, nesse instante eu coloco cada pessoa que ora comigo nas Tuas mãos. Derrama o Teu Espírito sobre essas vidas e ajuda-nos a recebermos as leis de Deus no nosso coração, para vivermos de acordo com a Tua vontade, para termos os nossos pecados perdoados, para sermos resgatados por Jesus quando Ele voltar. Por isso, Pai, fica conosco, despede-nos desta oração com a certeza do Teu Espírito em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.